coisa nessa republiqueta chamada Bananil que o senhor Alexandre de Moraes não consiga tocar, Não existe é algo. impressionante, cara. É impressionante. Ele é o proctologista geral da República. Onde tem buraco, ele mete o dedo. É incrível. É algo. Onde você olhar, Alexandre de Moraes estará lá. É o Júlio da nossa República. E veja bem, o grande ponto é que ele achou um novo inquérito para chamar de seu, né? Após o inquérito das fake news, que durou o tempo que ele quis, ainda dura, né? Não, tá Mas aberto ainda. atingiu todos que ele quis, ele fez um novo agora de ofício, que foi exatamente este que ele está tocando sobre segurança pública. E esse vai ser o mais novo método processual do Alexandre de Moraes, que ele fará tudo o que quiser, no tempo que ele quiser, e contra quem ele quiser. Perceba bem, isso está muito bem alinhado com a PEC de segurança pública do governo federal, que é a centralização da segurança pública na mão do presidente da República, para que você tire a autonomia dos estados, para que você enfraqueça a possibilidade dos estados terem sua polícia e comandarem suas polícias. Né? Principalmente após o que aconteceu naquela tentativa de levante no Ceará dos policiais militares. Eu assim ou assim? Não, eu tô arrumando minha câmera pra não mirar na minha barriga, pra você parar de me chamar de barriga. Ok, eu tava querendo saber se você queria que eu ficasse assim. Obrigado, Luiz. Chama de Jubita agora, ó. Aproveitando, Luiz, liga o ar aqui pra nós, tem moral? Vai lá, continue. Mas voltando. Após aquela tentativa de levante da polícia do estado do Ceará e da Bahia contra os governadores da época, todo mundo teve medo sobre a possibilidade de insurreição dos estados através das forças auxiliares de segurança contra outras forças da República, não é? Nomeadamente, à época, o STF. Pois bem, isso tudo se alinha agora a essa tentativa, mais uma, de Alexandre de Moraes de tocar em tudo que concerne as atividades políticas da nossa República. Não existiria motivo para ele fazer isso, mas eu sempre vou bater na tecla. Alexandre de Moraes sabe que ele já não detém dois componentes fundamentais para suas ordens: legitimidade e autoridade. Não O que tem? ele detém... Não tem. Hoje já não tem. O que ele tem hoje se chama violência. É a força em exercício contínuo. Você, quando tem poder, é você deter força sem ter que exercê-lo continuamente. Necessariamente isso é poder. Por quê? Você é uma autoridade legítima, o poder está concentrado em você e você não precisa, então, exercê-lo com força continuamente. Alexandre de Moraes fez uma troca autoimposta da autoridade pela violência, no sentido de que toda a sua força é utilizada continuamente contra todas as outras forças da República. É uma boa tese. E essa é a forma como Alexandre de Moraes consegue lidar. Essa é da natureza dele. Assim como Jair Bolsonaro, por exemplo, tem uma natureza de covardia, Alexandre de Moraes tem uma natureza de guerra. E ele achou, mais uma vez, uma guerra para chamar de sua. É um bom ponto, viu, Orlando? Bom ponto esse. Porque eu até assustei quando você falou que ele não tem mais autoridade nem... Como é que é? Legitimidade. Eu falei, pô, mas peraí, é ele que tá mandando aqui, né? Mas ele tá mandando pela força, né? Ele não tá mandando força, pela autoridade e nem pela legitimidade. Porque que essa interferência dele em tudo... já praticamente todo mundo já percebeu, inclusive aqueles que não falam nada ou que concordam com ela, né, sabem, né, e pensam assim, ele tá fazendo isso porque é necessário, então a gente passa um pano, né, a esquerda, por exemplo. Então assim, eu acho que é evidente para todo mundo, mesmo para aqueles que concordam com essas intervenções incessantes dele em tudo, né, no que concerne aos problemas brasileiros. Então, mesmo aqueles que concordam com isso aí sabem que ele já passou do ponto há muito tempo, né? E que o que ele está fazendo agora é só exercício de poder puro e simples, né? Então eu concordo contigo, acho que é uma belíssima análise.
Eu não sei como vai ser o fim disso. Eu espero que ele não demore muito mais, mas... tal qual o Junito, eu também não consigo enxergar, né, maneiras dele perder esse poder que ele angariou para si próprio. Eu acho que não tem ninguém na República Brasileira, né, não tem ninguém no Brasil capaz de tirar esse poder dele hoje. Né, então, eu só posso imaginar... Tem, né? Inclusive, eu sentia como que eu vou falar? Não... Eu via entrevistas, principalmente de líderes do PT e influenciadores do Partido dos Trabalhadores, antes dessa crise com o Eduardo Bolsonaro, já fazendo bastante críticas ao poder do Alexandre de Moraes. Por exemplo, eu vi José Dirceu falando disso, eu vi Genuíno fazendo uma crítica forte, dando a entender, não, a gente quer governar, a gente não quer que o STF governe, entendeu? Eu já via esse tipo de conversa antes dessa crise. Eu acho que o que manteve, inclusive o que está mantendo ele com essa força toda, é bem essa crise institucional, vamos dizer assim, entre o STF e o governo americano. Eu já vi uma queda de apoio entre as elites governantes. Já não mantém com a mesma unidade que havia antes, sejamos sinceros. Não tem hoje nós temos duas turmas que parecem que vão divergir bastante no STF. A primeira turma com a segunda turma. A configuração da segunda turma hoje é uma configuração anti-primeira turma, anti-alexandrina, não é? No sentido de que ela é uma turma que tende a ser de não convergir mais na tolerância às teses do Alexandre de Moraes. Mas perceba bem, estou falando sobre tolerância com as teses. Ainda não falei sobre tolerância com a violência de Alexandre de Moraes. Essa ainda é mais elástica. Até porque Alexandre de Moraes, ele concentrou tanto poder em suas mãos que os outros ministros aproveitaram-se disso durante todo esse tempo. E ali, ninguém é bobinho, né? Ninguém atravessou o Rubicão como o Alexandre de Moraes atravessou. E ele também não atravessou o Rubicão esperando que do outro lado fosse levar uma facada e pronto. Agora fui abandonado, faz parte da vida, cumpri meu papel histórico e vida que segue. Obviamente, Alexandre de Moraes não é idiota. Pelo contrário. O mais idiota da relação foi presidente da República. E hoje está preso em casa. Mas assim, ainda assim foi presidente da República. Né? Então, ali a gente está falando sobre relações de poder entre pessoas com alguma capacitação. Alguma eles têm. E no caso do Alexandre de Moraes, hoje já não detém a unidade que tinha antes. Então, eu não acho... Quando você concentra tanto poder, você tem ainda uma capacidade remanescente e cristalizada de se manter. Um caso simples, César Borges. Após ele atingir o ápice de poder e fazer a sucessão papal, né? Ele conseguiu influenciar na sucessão papal. Durou 20 e tantos dias, 30 dias, eu acho, algo do tipo. O Papa morre. Aí ele já está doente nesse período. Olha como como as coisas mudam assim. Entre um mês e outro, ele influencia na sucessão papal, mantém seus poderes imperiais. O Papa morre. No momento de sucessão, ele está doente, acamado, é enganado. Seu antípoda torna-se Papa e o seu reinado começa a ruir. A capacidade, até o dia da morte dele, ainda durou, da queda de seu auge até a morte, durou algum tempo. Ou seja, quem concentra muito poder ainda tem capacidade remanescente de manter-se andando, caminhando. Mas essa capacidade remanescente é cada vez mais desgastada a ponto de algum momento ceder. Isso é óbvio. Ele está com cada decisão agora do Alexandre de Moraes enfrenta bastante resistência até na mídia, né? Agora ele está vindo para cima do Tagliaferro, é correto? Ele vai indo pra cima de todo mundo, vai sim, do Tagliaferro também. Mas o Tagliaferro me parece ser um típico caso de falastrão, tá?
Eu também acho. Óbvio. Tagliaferro é o típico caso de vagabundo falastrão. Tem todos os sinais. Concordo com você. Alexandre de Moraes tem uma sorte imensa. Todos os seus adversários são ou vagabundos, ou falastrões, ou covardes. Ele tem uma sorte imensa. Olha, eu falei isso também antes do dia 1. Eu falei, não vai ter como. Os inimigos do Alexandre de Moraes, ele é covarde, é burro e covarde, eu falei. Mas então, Junito, mas o meu ponto sempre foi esse, e é isso que você não consegue captar. Eu não acho que essa resolução seja interna. O meu ponto é esse. O ponto é que nossas elites internas serão levadas a reboque. Não serão vanguarda. Serão levadas a reboque nesse processo. Veja bem o que está acontecendo em relação na Venezuela. Na Venezuela, até hoje não houve uma resolução interna. E a América esperou durante anos e anos e anos, décadas, pela capacidade de resolução interna. Não houve. Mas aqui tem uma certa resolução interna, né? Tava tendo. Mas não era, não era boa pra gente nem pros Estados Unidos. Sabe qual foi a solução interna? Sabe qual foi a solução interna brasileira? Qual? Em 2022? Recorrer ao Departamento de Estado americano. Para poder fazer esse processo todo contra Alexandre de Moraes. Foi refutado, aconteceu isso mesmo. Só que, em 2022. Só que eu tenho uma dúvida, Vale. Orlando. É que é estranho esse posicionamento do Alexandre de Moraes se envolver nessa operação do Rio, que tem muito apoio da população. Tem muito... Não, esse que é o ponto, não é estranho. Ele é juiz, ele não é candidato. Quem vai para a eleição no que vem se chama Renan Santos. Alexandre de Moraes não precisa ir para a eleição. Ele pode ser o homem mais impopular da República. Mas você lembra Mas você lembra que na época do Bukele... É burocrático. É meio do fale bem, falem mal, mas falem de mim, né? Esse é o problema do poder burocrático. Ele não precisa da sua aprovação, não precisa da minha aprovação nem de ninguém. Ele precisa da caneta dele. Esse é o problema do poder burocrático. O poder político, em última instância, ele precisa do seu voto. Por pior que seja, o político precisa do seu voto. A menos que ele seja um autocrata. Aí ele precisa de outras coisas. E ele nem era uma pessoa que tinha esse perfil assim, né? Não, ele era, se fosse pra falar antes de toda essa confusão com os bolsonaristas, ele era secretário de Segurança Pública. Sim. Ele que fazia essas operações aqui em São Paulo e tal. Então, é curioso, né? Isso tá acontecendo agora. Essas atitudes dele são curiosas por isso. Porque, assim, ele nem era uma pessoa antibelicosa, né? Antibélica, Não. né? Muito pelo contrário. Ele era secretário de Segurança aqui de São Paulo e, na época, ele era... se envolveu um monte de confusão aqui com relação ao crime, PCC e não sei o que mais. Sim. Então, vê-lo agora... meio que partindo para uma coisa, entre aspas, pacifista, né? É muito, muito, muito esquisito, né? Olha, desculpa, eu me perdi alguma parte aqui. Eu me perdi alguma parte. Quem hoje é pacifista? Não, pacifista no sentido de que é o seguinte, ele se reuniu agora com o Gonê, aí tá, é a notícia que estava na tela agora aí, que o Junito colocou, de que o Moraes se reuniu com quem mesmo? Paulo Gonê e quem mais? Gonê e Mota. Para falar sobre segurança pública, e aí para falar sobre a tal da DPF das favelas e tal. E que tem a intenção de diminuir a letalidade policial e não sei o que, tal, mas assim, o Alexandre de Moraes não era esse tipo de... Não era, mas tudo, novamente, a gente tem que olhar isso sempre pensando... Porque perceba bem, qual é a essência do Alexandre de Moraes? Não são as suas ideias nesse sentido sobre uma política A ou uma política B. A essência do Alexandre de Moraes é uma essência schmittiana. É a definição entre amigo e inimigo. E é por isso que o Alexandre de Moraes é tão bom. E por isso que eu gosto tanto dele. Porque ele é um schmittiano. Olha o corte. Por isso eu odeio comunista! Comunista, eu odeio esse comunista! Mas, assim, ele é um schmittiano. A questão dele é a definição entre aquilo que é amigo e inimigo. E você, com seus amigos, você potencializa seus meios de ação e você tem que atenuar os meios de ação dos seus inimigos. A gente tem que olhar essa ação dele em relação a esse inquérito de ofício da segurança pública,
à luz da PEC da segurança pública, que está sendo tocada pelo governo Lula com Lewandowski. Essa PEC visa reduzir a capacidade policial nos estados. É isso que visa. Visa destituir os estados de capacidade de controle sobre as polícias, centralizar isso dentro do governo federal, e isso vai estar mediado através de Ministério Público, entidades, ONGs, a zorra toda. A gente sabe como isso é mediado. Eles sabem que isso vai gerar uma segurança pública pior. Mas não é essa a preocupação deles. A preocupação deles é retirar a capacidade de organização das polícias, das forças auxiliares de segurança. Será que eles temem Porque a as polícia? forças auxiliares... Sabe qual foi o erro de Jair Bolsonaro em 2022? 2 erros. O primeiro, ele tentar um golpe com Joe Biden no poder. Esse aí é um erro fatal e, assim, primário. O segundo, ele tentar um golpe através do exército. Estava dado desde 2020. As verdadeiras forças de mobilização disruptivas a favor do governo Jair Bolsonaro não eram as Forças Armadas, eram as forças auxiliares de segurança. Você lembra quem que estava querendo fazer uma sublevação das polícias? Foi o Alan dos Santos. Alan dos Santos. Sim, Alan dos Santos. Cara, eu tenho um texto no Insurgere, eu vou procurar aqui para te mandar só para você ver a capa, que eu escrevo isso em 2020. Eu escrevi isso pro Insurgere em 2020. As verdadeiras forças golpistas brasileiras, no sentido bolsonarista, eram as forças auxiliares de segurança, não as forças armadas. O fato dele tentar isso com as forças armadas, novamente, demonstrou a incapacidade e a baixa imaginação política de Jair Bolsonaro, que tinha como utopia a reedição de 64. A utopia dele era reeditar 64. Mas Alexandre de Moraes não é um idiota. O que ele está tocando com isso é, de um lado e do outro, governo federal com sua PEC da segurança pública e ele com seu inquérito de ofício vão asfixiar os governos estaduais e suas forças de segurança.